Certo, isso mesmo. Então, com a expansão ultramarina, essas nações encontraram terras a ser exploradas. E aí surgiu a grande relação do capitalismo, do explorador e do explorado, certo? Aqui no nosso caso, da metrópole e da Colônia. colônia. Muito bem, certo. Então tá bom. Então, primeira fase do capitalismo, expansão ultramarina, exploração de colônias. O que mais? O que a colônia entregava para a Colonialismo. metrópole? Colonialismo, sei lá. Isso, colonialismo, essa relação entre metrópole e colônia. O que a colônia entregava para a metrópole? Entregava assim, né? Metais preciosos, especiarias e matérias-primas. Isso, muito bem. E a metrópole devolvia o quê? Produtos manufaturados. Certo, muito bem. Pessoal, vocês estão comigo? Tá todo mundo travado aqui. Só Yasmin e o Diego falando comigo. Bom, espero que sim, né? Certo, muito bem. Então, essa é a primeira fase. Segunda fase, capitalismo industrial. O que muda, então? Acontece as duas revoluções industrial, as duas primeiras. A primeira e a segunda revolução industrial. Isso. E a relação entre a colônia e a metrópole é entre o imperialismo, em que a colônia manda a matéria-prima e a metrópole manda produtos industrializados. Isso mesmo. O nome muda, gente, não é mais colonialismo, agora é imperialismo. Por quê? Porque as colônias estavam independentes, né? Agora elas não faziam mais parte do poder das metrópoles, né? No papel, assim, oficial. Mas, desde a época da expansão ultramarina, esses países que foram explorados continuam sempre sendo países menos desenvolvidos, né? Então, por conta deles terem sido colônias de exploração, principalmente, como foi o Brasil, lugares... Olha, as únicas colônias que eu consigo me lembrar, assim, da minha cabeça, para falar para vocês agora, que não foi exploração, foi os Estados Unidos, tá? Porque quando saíram o pessoal lá da Inglaterra para povoar os Estados Unidos, eles estavam em busca de uma terra nova para desenvolver uma nova religião, estavam fugindo da religião da Inglaterra. Então, os Estados Unidos é a única colônia que eu consigo lembrar assim rapidamente na minha cabeça que não foi exploração, tá? Todas as outras colônias que a gente sempre ouve falar, principalmente aqui na América do Sul e na África, foi de exploração, tá? Da retirada de material. Quando esses países ficaram, então, independentes, eles continuaram sendo explorados, né? Vendendo esse tipo de coisa, mas continuam sendo países não tão desenvolvidos como eram as metrópoles. Por isso o nome muda, tá? Por isso que agora se chama imperialismo essa relação, não mais colonialismo. Porque os países mais ricos formaram um império ali, então eles eram os reis da economia. Eles poderiam mandar e desmandar nos países menos desenvolvidos, buscando material em outro lugar, buscando diferentes relações. Então, esses países estavam nas mãos um dos outros, né? Os não industrializados, não desenvolvidos, na mão dos mais ricos e mais industrializados. Certo? Tudo bem? Sim. Muito bem. Mesmo tipo de relação ali. Então, os países não industrializados, ou algumas colônias ainda, entregavam matéria-prima para a metrópole ou o país industrializado, e o país industrializado ou mais rico vende produtos industrializados. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, duas coisas importantes da segunda fase: imperialismo e as duas revoluções industriais. Ok? Muito bem. E a terceira fase, capitalismo financeiro? A mudança econômica nos países mais ricos, por falta da grandes conglomerados empresariais,
e assim mudou de países de colônia para países subdesenvolvidos industrializados, que mandavam produtos primários, produtos industrializados, juros, royalties e lucros para os países subdesenvolvidos, que mandavam produtos industrializados de maior tecnologia, empréstimos e investimentos em tecnologia. Assim por conta da globalização. Exato, isso mesmo. Gente, tem um outro nome também, às vezes, que a gente escuta para a terceira fase do capitalismo, que é um capitalismo violento, forte. Esqueci a palavra agora. Mas nesse sentido de violento, de ser um capitalismo forte, entendeu? Uma coisa que chega assim, extremamente agressivo, obrigada. Meu marido falou lá do fundo. Agressivo, isso. Frente às coisas. Então, assim, quem não é capitalista, quem não tem um parceiro empresarial, quem não tem acesso à mercadoria, quem não tem, enfim, nada disso hoje é uma empresa que não funciona muito bem, tá? Então, assim, tem certas características que precisam ter para funcionar no mundo de hoje. Por conta da globalização, por conta de grandes empresas terem acesso à mercadoria, não, à matéria-prima, qualquer lugar do mundo, hoje, esse capitalismo é muito mais violento, assim, muito mais forte, ok? Vamos lá, então. Algumas características da terceira fase. Grandes conglomerados empresariais. Oi, pode falar, Diego, desculpa. Ocorreu a Guerra Fria também, que deu uma ampliada na desigualdade econômica e produtiva entre os países. Isso, muito bem. Lá na página 97 tem um quadrinho, então, tá bom? Países subdesenvolvidos industrializados. O que eles oferecem dentro da terceira fase do capitalismo? Produtos primários, produtos industrializados, juros, royalties e lucros. Royalties. Isso. E o que os países desenvolvidos oferecem? Produtos industrializados de maior tecnologia. Lembra, por exemplo, o Brasil não produz iPad. O Brasil não produz tablet. O Brasil só compra esse tipo de tecnologia. Empréstimos e investimentos em tecnologia. Então, existe grande investimento para que esses países que hoje são ricos e têm esse tipo de poder continuam assim, né? Continuem assim. Então, universidades muito, muito importantes estão nesses países, empresas muito importantes para continuar esse império e que esses países que hoje são chamados de desenvolvidos continuem sendo desenvolvidos, ok? São eles que emprestam dinheiro muitas vezes para os países menos desenvolvidos e por conta disso eles recebem lucros, recebem juros, recebem royalties, tá? Quanto mais empresta, mais eles ficam ricos. É isso mesmo. Muito bem. Ok. E aí nós fizemos exercícios, né? Eu acho que esse capítulo foi bem legal de estudar. Vocês se dedicaram bastante. Eu gostei das nossas aulas sobre isso, ok? Nós temos também um mapa mental lá na página 100. Tá todo mundo completo esse mapa? Sim. Confere aí. O meu, pelo menos, tá. Sim? Gente, tem um monte de câmeras ligadas. Eu preciso das câmeras de vocês ligadas, pessoal, porque eu preciso contar presença por isso, tá? Por favorzinho. Obrigada. A Nicole, eu preciso ver você, Nicole, Sofia, Miguel, Carol, Giovanni. Preciso ver vocês, tá bom? Mesmo com carinha de sono aí, não tem problema. Ai, meu Deus do céu. O celular tá caindo. Não tem problema, viu, Otávio? Se eu não ver exatamente o seu rosto, tá? Só para eu conseguir ver que você tá participando da aula e não dormiu aí na mesa, tá bom? Certo, meus queridos. Vamos então para
para o capítulo 4, primeira e segunda Revolução Industrial. Vocês têm um resumo sobre isso também, né? Confere para mim. A gente teve aula na escola até o capítulo 5, é isso? Sim, se não me engano, não é. Antes das férias, né? Tá. Sim. A gente não falou da divisão. Vocês têm aí na apostila de vocês até a página 115 completa? Tem um outro mapa mental lá da Revolução Técnico-Científico-Informacional. Tem a página qual? 115. Confere aí pra mim. Achei. Sim, completo aí? Até a 115, o mapa mental a gente não fez, não. Não? Ah, então tá bom. Nós vamos fazer, tá bom? Só um minutinho. Ok, então vamos lá. Para primeira e segunda revoluções industriais. Gente, para uma coisa ser considerada revolução, ela tem que ser uma mudança em várias partes da sociedade, tá bom? Tanto na parte econômica quanto na parte social mesmo, né? Da interação entre as pessoas com pessoas, tanto do pensamento daquela época, tá? Por isso que essas revoluções industriais que a gente estuda são tão importantes. Vocês ouvem falar isso em história, em geografia, com certeza vocês podem ler um texto sobre isso em alguma outra matéria, por exemplo, português, tá bom? Então, assim, elas são tão importantes porque mudaram realmente o rumo da sociedade, para onde a sociedade está encaminhando e o que era importante naquela época, tá? Então, a gente tem os antecedentes. Como que era o mundo antes disso? Eu passei um resumo na lousa para vocês, né? Deixa eu ver, alguém que não conversou comigo ainda hoje. Carol, tudo bem, Carol, com você? Tudo? Então tá bom. Você pode falar um pouquinho pra gente? Você, a Mariana, também a Vitória, a Luana, estão quietinhas aí. Um pouquinho sobre como era a sociedade antes, então, da primeira Revolução Industrial. Era tudo manufaturado. Ok. Que é o sistema de mercantilismo, que era o acúmulo de capitais. Ok. Isso tudo aconteceu entre os séculos XV a XVII. Isso aconteceu tudo na segunda fase do capitalismo. Isso, muito bem, gente. A primeira fase do capitalismo, quando existia a expansão ultramarina e as grandes navegações, isso não chegava até a população, né? Isso eram coisas assim, da rainha. A rainha da França, não, o rei da França tinha esses navios e vamos ver, eles queriam explorar açúcar, tá? Esse açúcar precioso que vinha de outro lugar, não chegava até a população não tinha acesso para vender e para comprar e tal, isso era uma coisa das classes sociais mais altas, tá? Com o acúmulo do capital pelos produtos manufaturados, então lá o tiozinho da venda tá fazendo bota. Então aí ele fez as melhores botas da região. E aí ele começou a vender muitas botas, e aí essa produção foi ficando maior, tudo manual ainda, tá? Então ele teve esse acúmulo de capital, ou seja, ele ganhou muito dinheiro. E isso, depois que acabou os burgos, lembra dos feudos, perdão? Depois que acabaram os feudos, as pessoas que moravam lá que saíram e foram morar em burgos, que eram casinhas próximas aos feudos, mas que não eram propriedade do senhor feudal. Geralmente eram esses caras aí que eram os artesãos, tá? Então, a gente ouve ainda falar hoje em dia, nossa, por exemplo, vocês podem ouvir assim, ó, na vida de vocês. Aquela menininha lá é muito burguesa. Nossa, esse cara aí é burguês, tá? O que significa isso? É que o cara ou a menininha, enfim, que alguém tem uma boa condição financeira, tá? Só um minutinho, deixa eu fechar outro programa aqui que tá pulando na minha tela. Esse tipo de fala vem dessa época, tá? Das pessoas que tinham dinheiro, que saíram dessa coisa feudal aí e foram ganhar seu dinheiro produzindo coisas,
sei lá, criando cabra, de alguma forma eles foram ganhar dinheiro, tá? A Maria Carolina falou que esse capital aconteceu na segunda fase do capitalismo. Isso mesmo. E foi a época que esse tipo de lucro começou a chegar na população. Ok? Agora, quem pode falar um pouquinho sobre como foi, o que aconteceu, as características da primeira revolução? Transição entre o trabalho manual para a manufatura. Você falou que foi a vapor inicialmente. Okay. O ciclo do carvão, principal fonte de energia na época. Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, isso. Deslocamento da população para a cidade e mais oferta que foi igual às ofertas de mão de obra abrangente na cidade. Tem mais disponibilidade de matéria-prima e esse processo modificou a economia da sociedade e paisagem. A economia, sociedade e paisagem. Isso, muito bem. Deixa eu só ver como eu ponho isso no Moodle, gente. Eu tenho um outro programa aqui pulando. Oh, Deus. Ai. É o Teams, você consegue? Tá, obrigada. Ok. Isso, muito bem, gente. Falaram tudo. Tem alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre essa primeira revolução industrial? Foi quando viraram uma chavinha na cabeça das pessoas, ok? Alguma dúvida sobre a primeira revolução industrial? Não? Temos ali algumas coisas importantes, então. Revolução Gloriosa, que acabaram os reis e as rainhas, certo? Isso possibilitou que as pessoas normais, as pessoas comuns, pudessem também ser ricos. A proteção à propriedade privada, então, o senhorzinho lá que cultivava cabra, ele cercou a propriedade dele, que ele achava que era dele, certo? Então, ele delimitou, ninguém lá, ele não comprou de ninguém. Ele falou, esse pedaço aqui de terra é meu. Cercou tudo, pôs as cabrinhas dele lá e começou a proteger aquele espaço, tá? Para proteger o lucro dele mesmo, ok? Certo. E o êxodo rural? O que é o êxodo rural? É o movimento que as pessoas saem da onde? Da fazenda para a cidade. Isso. Dos centros rurais. Exatamente. Das áreas urbanas. Vão para as áreas urbanas. E o que acontece na cidade? Fica tudo bem porque chegou um monte de gente lá? Não, tem mão de obra mais barata. Porque é muita gente na cidade. Calma, que eu não ouvi ninguém. Vamos ver quem não falou ainda que quer falar sobre isso. Ninguém. Então vai, Yasmin, pode falar. Vai ter uma mão de obra mais barata, porque são muitas pessoas vindo que não sabem o que elas têm que fazer, porque elas estão acostumadas com uma coisa e vão ter que começar a fazer outra. Então, ela vai ficar mais barata e tem muita pessoa. Isso. O que mais, Diego? Mais alguma coisa? Gabriel? Aí acontece uma superlotação, aí vai gerando muita mão de obra e não sabe onde colocar a pessoa, onde fazer, aí ocorre meio que umas interferências no trabalho, aí fica a gente sem trabalhar, muitas vezes na rua. Isso mesmo. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Certo. Nessa fase, gente, que a gente está falando da primeira revolução industrial, surgiu um combustível que mudou tudo para o final e possibilitou a segunda revolução industrial, que foi o carvão. Grande carvão, exatamente. Bom dia, Giovanni. Viu? Certo. Muito bem, então a chegada do carvão... Opa, já é 8h30. A chegada do carvão, então, possibilitou a segunda revolução industrial, ok? Certo. Vamos falar rapidinho, então, da segunda revolução industrial. Alguém quer falar comigo que ainda não falou? A Luana, a Vitória, Letícia. Dá uma olhada aí na apostila de vocês, no resumo.
Fala para mim, então, algumas características da segunda Revolução Industrial, por favor. Produção em massa. Mudança no setor tecnológico e energético que Peraí, gerou Diego, deixa as meninas falarem um pouquinho agora, tá? É pra deixar quem não falou falar. É. Sora, mas da Primeira Guerra ainda tem coisa que você passou que a gente não falou. Da Primeira Revolução. Não tem problema, a gente tá fazendo uma visão mais ampla assim. Passando um pouquinho rapidinho, só para relembrar. É isso. Olha, Pode ir, pode falar. é a revolução técnico-científica internacional? Não, é a segunda Lê. Revolução Industrial na página Essa é a 100. terceira. Essa é a terceira, não é, Sora? Essa que ela falou agora é a terceira. Eu acho que Então ainda deixa eu falar de tem. terceiro. Pode, não sei se vai dar tempo Não, hoje, tá? esquece. Achei. Achou? Tá bom. Mudanças no setor da tecnologia energético, aumento da produção, da circulação de bens e dinheiro, produção em massa, produtos para estoque, organizada em linhas de produção. Aí, produção em massa, novas matérias-primas e novos mercados. Isso mesmo, tá bom? Foi meio que gerou bastante trabalho para os outros que chegaram das fazendas e tal, não é? Isso. Pelo grande desenvolvimento das fábricas, muito mais produtos. Essas fábricas abrigaram, então, as pessoas, os trabalhadores, mesmo sendo empregos de baixa qualidade, né, principalmente qualidade de vida, conseguiu dar emprego para essas pessoas, né? Também tem a desigualdade social entre brancos e negros. Sim, aumentou, né? Aí foram em busca da colônia de exploração daí para matérias-primas. E daí isso passou do American Way of Life, que é o consumismo movido pelo desejo e pela propaganda. Social, muito abrangente, uns se achando melhor que os outros. Isso. Essa parte das colônias de exploração, Letícia, é assim, nem todos os países eram colônia mais, né, no papel, mas eles continuavam sendo territórios de exploração, tá? Continuavam produzindo matéria-prima para vender para essas fábricas, tá? Certo. Muito bem, gente. É isso então por hoje, ok? Very nice. Oi? Não. Very nice? Very nice. Very nice, muito bem. Deixa eu confirmar com vocês. Vocês fizeram os exercícios desse capítulo? Pelo menos os conceituais estão feitos ou não? Sim. Acho que os meus estão todos Os dois estão feitos. feitos. Sim? Sim. Muito bem, então. Já lembrei já da correção. Agora que eu vi os de aprofundamento, que eu vi as fotinhos, eu lembrei. Certo. Nós temos 6 minutos. Vamos conferir esse mapa mental da página 108, então, tá bom? Tá feito também. Tá feito também? Todo mundo fez? Só passar a caneta. Vou falar de novo sobre esse mapa, tá? E quem não tiver feito, pode ir completando aí, tá bom? Nossa, tem bastante coisa ainda da apostila 1. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Revolução Industrial, então. No quadrinho à esquerda, que é a primeira Revolução Industrial, certo? E aí tem as flechinhas puxando a primeira Revolução Industrial. Países, características e período. Então, o período da primeira Revolução Industrial, século XVIII. Características da primeira Revolução Industrial, mudança no processo de produção, aumento da população urbana e máquina a vapor, ok? Que eram a primeira grande tecnologia que surgiu, não era mais maquininha de fazer tecido à mão, a pedal ali, virou máquina a vapor. E os países da primeira Revolução Industrial, principalmente a Inglaterra, tá? É o grande país, ok? No outro quadradinho lá, segunda Revolução Industrial, no quadradinho à direita. Então, o período. Século XIX. Isso, meio do século XIX.
Características: petróleo e eletricidade como fontes de energia. Lembra que surgiu o carvão? O surgimento do carvão proporcionou diferentes pesquisas e uma corrida para achar um combustível cada vez mais eficiente. E foi quando surgiu primeiro o petróleo, né, e depois a eletricidade, ok? Expansão do sistema de transporte. Então, agora, ao invés de levar as coisinhas ali no lombo do boi, na carroça, começou o surgimento dos trens, não só para pessoas, né, mas também para transportar. Deu um problema com a internet do japonês e acabou caindo, não tá conseguindo entrar, mas vai tentar de novo, tá? Tá, é porque eu acho que tá acabando o tempo da reunião, não sei se ele vai conseguir entrar. Tá. Expansão do sistema de transporte, intensificação e organização no processo de produção, ou seja, a montagem da linha de produção. Agora, cada setor da fábrica faz uma coisinha diferente, ok? Países, temos mais agora, Estados Unidos, França e Japão, ok? A Inglaterra continua fazendo parte, mas é muito importante o surgimento de novos países dentro da segunda revolução industrial. Muito bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Nós nos vemos quando a nossa próxima aula. Sexta-feira, ok? Gente, na sexta-feira a gente vai continuar aquele esquema, tá bom? Eu me encontro com vocês aqui no Zoom na primeira aula. Na nossa segunda aula, alguma atividade a ser feita para ser entregue no Classroom, certo? Ok. Certo. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês, bons estudos. Um beijo. Obrigada. E Falou. até mais. Bye, bye. Tchau. Tchau.